Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo TC 001-584/026/12. Desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2012 do ex-prefeito municipal, senhor Antônio Villarreal Torres. Os vereadores que forem favoráveis à votação nominal, que fica como estão. Foi aprovado por todos. Não, está aqui. Já foi lido, né, o parecer, né? Nós colocamos, então, em única discussão e votação o parecer desfavorável do Tribunal de Contas. O parecer está em discussão. Falando no parecer, o vereador Leandro Tadeu Lança. Senhor presidente, senhores vereadores, todos os presentes, os ouvintes da 870 Jovem Pan Sat, boa noite. Bom, fiz uma minuciosa análise sobre o processo do Tribunal de Contas e, de fato, houve a questão de ter extrapolado os 54%, numa diferença aí de menos de 2%. E analisei essa situação e imagino que a melhor forma de julgar é se colocando no lugar da pessoa. Me deparo no processo as folhas 62, as folhas 75, com a manifestação do prefeito Toyota, que foi realizada em 4 de fevereiro de 2014, e eu vou fazer a leitura de alguns trechos. Assunto: prestação de contas da administração financeira de 2012. Responsável: Antônio Villarreal Torres, ex-prefeito, gestão 2009-2012, protocolado em 4 de fevereiro de 2014. Tenho a honra, em atenção ao despacho do Diário Oficial do Estado, de 9/1/2014, dirigir-me a Vossa Excelência, no prazo legal, para apresentar esclarecimentos e justificativas com relação aos fatos questionados por este digno órgão fiscalizador, em obediência ao princípio da ampla defesa, a partir das razões abaixo desfiladas. Com efeito, como se pode verificar as folhas 20 dos autos, o atendimento ao processo TC 1584-026/2 teve registro de notificação ao senhor Antônio Villarreal Torres e do senhor Toshio Toyota, atual prefeito do município. Questionamentos. Planejamento das políticas públicas. Folhas 49. Não houve providências para acessibilidade em prédios públicos, conforme previsto no artigo 11 da Lei Federal número 10.098/2000. Aí o tribunal elenca o tópico e o prefeito Toyota esclarece. Esta administração toma ciência da recomendação dessa digna relatoria e entende que, de fato, há necessidade de atendimento ao que dispõe o artigo 11 da Lei Federal 10.098/2000. A referida legislação estabelece que a acessibilidade nos edifícios públicos de uso coletivo deve ser feita, conforme artigo 11, na construção, ampliação ou reforma do edifício público, sendo certo que não foi feita em 2012. Aí esclarece e conclui: tal medida visa demonstrar que esta administração entende oportuno tal questionamento, tomando desde já medidas visando a inteirar-se das possibilidades da Prefeitura atender a recomendação legal dessa zelosa fiscalização, até porque esta gestão teve início apenas em janeiro de 2013.
Controle interno. O tribunal apontou que houve falha no controle interno. Aí, a prefeitura não regulamentou o seu sistema de controle interno, não houve nomeação de responsável pelo controle interno e não houve produção de relatórios periódicos. O prefeito Toyota esclarece: em verdade, nos pequenos municípios há evidentes dificuldades de exercer o controle interno nos termos postos. De fato, não há registro que foi regulamentado o sistema interno com nomeação de responsável, elaboração de relatórios, porém a ausência de tais exigências não resultou, felizmente, num impacto capaz de afetar o desenvolvimento dos serviços de controle interno da Prefeitura. Dívida ativa. Estou lendo trechos, é impossível no tempo que eu tenho ler o parecer, as 14 laudas. Para se dar um exemplo, a Prefeitura chegou a cobrar uma infinidade de dívidas de pequeno valor, a ponto do egrégio juízo da comarca haver se reunido com a assessoria jurídica para estudar uma fórmula para a cobrança. Conclui-se que deveria haver um parâmetro, no caso, um salário mínimo capaz de justificar os custos do processo, sugerindo ao magistrado que a Prefeitura aguardasse o aumento do valor da mesma até que representasse um salário. O relatório, página 66, o relatório CPTEC, levantamento de execuções fiscais movidas pelo município, levantamento de reclamações trabalhistas contra o município e total de execuções fiscais, especifica o número de ações em andamento, a saber, 160 civil, 2.604 execução fiscal, 315 trabalhista, 1 criminal, total 3.080 execuções em andamento. Faltam 39 reclamações trabalhistas serem incluídas no CPTEC, o que leva a um total geral de 4.035 ações, conforme o levantamento feito em 28 de 12 de 2012 pela Prefeitura. Despesas com pessoal. Superação da despesa laboral de 54% no segundo e terceiro quadrimestre. Aqui que é o ponto-chave da rejeição das contas. Na gestão do ano de 2012, houve de fato superação do limite da despesa laboral no segundo e terceiro quadrimestre. Todavia, há registro nessa prefeitura que o prefeito da época, ora responsável, Antônio Villarreal Torres, apresentou justificativas e esclarecimentos sobre os motivos determinantes da elevação do limite da despesa laboral. Justificou e esclareceu o referido ato no processo TC número 002523/026/10, ante a necessidade de aplicação de recursos na educação e índices consideráveis exigidos pela legislação, além da necessidade de atendimento de fatos inesperados, em especial a imigração de trabalhadores canavieiros de outros estados, exigindo investimentos especiais para manter o padrão de saúde aos usuários, acarretando gastos imprevistos com pessoal. Também fez questão aqui, a lei esclareceu ainda que em período inquinado houve encargos judiciais e direitos a serem quitados em inúmeras reclamações trabalhistas, o que gerou a necessidade de reajuste de folha de pagamento em atenção ao Poder Judiciário. Ao final, a fiscalização reconhece que o gasto excessivo, já no primeiro quadrimestre, foi resolvido. Em 30 de abril de 2013, o gasto laboral da Prefeitura significou 52,46% da receita líquida, havendo ainda redução para 50,46% no segundo quadrimestre, onde o prefeito Toyota vem e consegue ajustar as contas no ano de 2013. Fala do Fundeb. Saúde, eu achei muito importante a colocação do prefeito Toyota. Realmente a fiscalização observou o fato inquinado. Outra vez, ajustes não providenciados com relação às contas relativas à área da saúde em 2012, donde a glosa objeto desses esclarecimentos. Neste passo não há negar, ocorreu a falha decorrente de compras, alertando a fiscalização conforme informado no sistema Aldesp. A aplicação de ações e serviços alcançou 22,88%, quando o piso constitucional é 15%. Saúde, piso é 15%, naquela administração foi gasto 22,88%. Aí o prefeito justifica:
não há como deixar de atender a saúde, que é direito de todos e dever do Estado, disponibilizando as verbas necessárias. Todavia, não há outro dever imperioso, que é o de planejar o emprego das referidas verbas, sob pena dos restos a pagar não serem liquidados no exercício, no caso, 31/12/2012. A conclusão. A administração municipal sempre procede de maneira receptiva, atenta, zelosa, idônea no atendimento das instituições desse ínclito órgão fiscalizador. Os questionamentos interpostos de forma ponderada e atenta, esta administração respondeu de maneira objetiva e fundamentada. Importa destacar que em nenhum dos casos a fiscalização aventou suspeitas ou apontou prejuízos decorrentes das atividades averiguadas. Ademais, inocorreu excesso capaz de gerar problemas incontornáveis ao município, sendo certo que o índice com gastos de pessoal já foi devidamente ajustado, vez que os pagamentos dos gastos mais significativos já foram realizados. Ante o exposto, esclarecido e justificado, espera esta Prefeitura de Novo Horizonte, minuto para concluir, se digne Vossa Excelência, baseado no precedente administrativo e no princípio da equidade, após o expresso conhecimento das autoridades do Egrégio Tribunal de Contas, acolher as presentes justificativas, assinado pelo Dr. Toshio Toyota. E também, para concluir, avaliando os relatórios já desta administração, né, na audiência pública, onde estive presente eu, vereador Ideval, vereador Celso Belentani, para ver as metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2014, a nossa administração, que conseguiu consertar o problema de 2012 em 2013, no primeiro quadrimestre, ela tem o percentual apurado de pessoal em 53,23%, demonstrando o quanto isso pode acontecer com qualquer gestor. Aconteceu com o prefeito Toninho Belão e aqui por 0,77%, menos de 1%, quase que no primeiro quadrimestre, acontece também na gestão atual. Então, me colocando no lugar do gestor, do prefeito anterior, e me colocando no lugar do prefeito atual, inclusive com essas crises que estamos enfrentando na área da saúde, que não sabemos o quanto vai custar ao município, e não sabemos o quanto isso vai elevar gastos, né? Considerando que existem aí contratações de empresas de terceiro e tudo mais, a minha posição, eu vou votar desfavorável ao parecer do Tribunal de Contas. Vou votar pela aprovação das contas, uma vez que eu entendo que a defesa e transmito meus cumprimentos ao prefeito Toyota pela humildade em vir aqui, quando o tribunal questionou, vir aqui e fazer o seu voto em 14 laudas, justificando o porquê não deveriam ser rejeitadas as contas do município. Muito obrigado. O parecer está em discussão. Falando o vereador Kleber Gaúcho. Novamente, senhor presidente, senhores vereadores, população que ainda nos acompanha aqui, eu acho que todo voto tem que ter sua justificativa, por que sim, por que não, e a gente tem que, na condição de vereador, deixar muito explícito e muito claro, principalmente para a população que nos acompanha através do rádio e nos pergunta na rua o que está acontecendo. Eu, sinceramente, vou acompanhar o parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que sem dúvida nenhuma foi feito juntamente com o jurídico dessa casa, e que tem alguns pontos aqui que eu gostaria de ressaltar para que os nobres vereadores também estejam atentos a isso, e também a população, para que saiba o que se trata. O Tribunal de Contas manda todo ano a aprovação e reprovação das contas, né, da administração municipal. E cabe, isso é apenas uma indicação, isso é apenas uma peça técnico-jurídica
de natureza opinativa. O Tribunal de Contas não julga, não condena as contas da administração. Ela somente dá a sua opinião com relação à aprovação ou não das contas. E para isso, logicamente, tem vários motivos, né, para que essas contas sejam rejeitadas. Talvez, em algumas prefeituras, em alguns momentos, logicamente, pode ser muito grave, inclusive deixando inelegível o administrador e as consequências jurídicas também. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: nas contas de 2012 do prefeito Toninho Belão, do que se observa, houve apenas um pequeno descompasso nas despesas de pessoal do Poder Executivo em razão das próprias obrigações do âmbito da educação e da garantia dos direitos dos seus servidores. E aí vem aquela porcentagem que deveria ser seguida e extrapolou um pouco na aplicação dos recursos do magistério, do ensino fundamental, Fundeb, da saúde e aí por diante. Mas como ficou evidenciado, as falhas apontadas, muitas são insubsistentes e outras foram sanadas ou devidamente justificadas, sendo passíveis apenas de recomendação, conforme a jurisprudência dominante nessa egrégia corte. Mas todas elas se revestem, sem dúvida alguma, de natureza formal e que não prejudicam a boa apresentação e lisura das contas em exame. E aqui um parágrafo muito importante da Comissão de Finanças e Justiça que diz o seguinte: delas não se poderá intervir, salvo o melhor juízo, a prática de qualquer crime, por serem mais falhas administrativas do que penais. Então aqui fica claro que não houve aproveitamento do erário público, não houve dolo intencional, e por não estarem imbuídas de dolo ou má-fé, sendo de se ressaltar que não compromete e tampouco causaram lesões ao erário público. Quer dizer, não teve prejuízo aos cofres públicos. E aqui também, em outro parágrafo, diz: não resulta em dano ao erário público, bem como ficou transparente a inexistência de desfalques, desvios de bens ou de valores públicos. E aí no final, apenas para concluir e para informar a população e os nossos companheiros vereadores, fica assim evidenciado de forma pura e cristalina que as contas do exercício financeiro de 2012 não merecem, diante do que foi exposto e do que mais consta do processo do Tribunal de Contas, o julgamento negativo dessa edilidade, visto que não há prova de evidência quanto à vontade deliberada do então prefeito, na ocasião, o Toninho Belão, em desrespeitar a legislação de responsabilidade fiscal. E aí, no final aqui, o parecer da comissão diz o seguinte: constitui peça técnico-jurídica de natureza opinativa e cabe ao Poder Legislativo efetuar o respectivo julgamento das contas correspondentes. Então aqui quer dizer que o Tribunal de Contas apenas omite a sua opinião com relação às contas de serem aprovadas ou reprovadas, e quem decide, logicamente, é a Câmara Municipal de Vereadores. Eu, particularmente, acho uma justificativa aqui muito positiva e muito esclarecedora da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Eu, particularmente, vou seguir o que está dizendo aqui a comissão e, logicamente, que esse parecer foi feito com o jurídico dessa casa. Então, na hora da votação, eu já tenho a minha opinião formada, porque eu acho que é muito claro isso aqui. Eu tentei esclarecer para todos os vereadores do que se trata realmente as contas de 2012. Obrigado, senhor presidente. O parecer está em discussão. Falando o vereador Celso Belendani. Senhor presidente, novamente boa noite a todos. Eu gostaria de fazer um comentário. Acho que todos nós já vimos no Fantástico, todos os domingos, à noite praticamente, passa um repórter da TV Globo que não mostra a cara dele, só mostra ele falando, principalmente no estado do Nordeste, para aquela região lá mais distante. A gente vê muitas
irregularidades nas prefeituras, pessoas desviando o dinheiro. Então, eu aqui, mediante esse fato que a gente vê todo domingo a TV Globo apresentar, eu quero parabenizar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é um tribunal sério, diferente dos demais estados, e que realmente eles avaliam todo o trabalho de cada município do Estado de São Paulo. Então, Novo Horizonte, nós tivemos aqui sim, no ano de 2012, um número que ultrapassou. A folha de pagamento do município não poderia ultrapassar 54%, teve 55,3% aí. Então, mas é um dinheiro que foi muito bem aplicado, tanto na educação como na saúde. A gente vê o município nosso, no ano de 2013, praticamente sendo contemplado aí com melhor educação do Estado. Então isso é um trabalho também do seu Toninho no ano de 2012. E é o mesmo secretário, inclusive, Paulo Magre era secretário da gestão do seu Toninho e continuou na gestão do Toyota. Então a gente vê que foi bem aplicado esse dinheiro. Houve sim, ultrapassou o valor, ultrapassou. Mas não foi um desvio para benefício próprio, não houve improbabilidade administrativa. Então, eu acho assim, nós temos que votar analisando tudo isso. Estourou, mas pelo bem comum da nossa população. Então, isso é mais importante do que a gente vir aqui e crucificar, execretar o ex-prefeito por uma coisa que ele não desviou, que ele não roubou, e simplesmente foi aplicado na saúde, na educação, pelo bem comum da nossa população. Então era isso que eu queria falar e parabenizar mais uma vez o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por ser diferente dos outros estados que a gente vê por aí. Boa noite a todos. O parecer está em discussão. Falando o vereador Fabiano Belentani. Novamente, boa noite. Senhor presidente, eu acho que em relação ao parecer do tribunal, acho que é a primeira formalidade. A gente sabe que houve realmente um valor além daquele limite imposto pelo tribunal, porém, não houve em momento algum desvio de verba, não houve má gestão e má administração do dinheiro público. Sabemos que esse dinheiro foi realmente destinado à saúde e à educação. Ainda há pouco, antes do início dessa sessão, nós tivemos uma reunião com algumas pessoas que fazem parte da Santa Casa de Novo Horizonte, além da diretora da saúde do nosso município, e nós sabemos o quanto está precário o serviço de saúde na nossa cidade hoje. Então, acho que seria uma incoerência a gente falar que na época o seu Toninho fez mau uso desse dinheiro. Porque hoje nós estamos tentando arrumar dinheiro de qualquer lugar para a gente resolver o problema da Santa Casa, o problema da saúde do nosso município. Por quê? Porque nós estamos vendo as pessoas sendo humilhadas a um atendimento desumano praticamente, pelo número de usuários do SUS e pela falta de profissional para dar um atendimento digno para essas pessoas. E o Amilcar veio nessa tribuna e comentou que hoje passou uma reportagem na TV Tem de 5 minutos, enaltecendo o trabalho da Câmara de Vereadores lá de 2005, que eu fazia parte dessa Câmara, Nelsinho, Amilcar, Ivone, enfim, Leandro, Gaúcho também fazia parte, enfim, tudo vem de um trabalho
Tudo vem através de um projeto. Nada acontece por acaso. Se a saúde hoje está da forma que está, porque alguém iniciou esse sistema há um tempo atrás. Se hoje a educação está nesse patamar de reportagem de Veja, de TVT, enfim, porque alguém iniciou isso também lá atrás. Então eu acho muito incoerente nós votarmos favorável ao Tribunal de Contas, sabendo que hoje, se algumas crianças recebem esse benefício da rede municipal de ensino, porque nós fizemos isso lá atrás, porque o seu Toninho deu essa continuidade. Se não tivesse acontecido tudo isso, a Câmara de 2005 seria a primeira penalizada. Nós seríamos, eu, Nelsinho, Ivone, Amilcar, Gaúcho, Leandro. Hoje nós estaríamos sendo penalizados por isso. Então eu não vejo motivo para votar contra. Então eu estou justificando meu voto. Eu sempre acreditei na honestidade e na hombridade do ex-prefeito Toninho Belão. Sei que ele fez bom uso desse dinheiro. Aliás, a população fez um bom uso desse dinheiro, porque isso foi feito em benefício da coletividade. Então, se eu fui eleito para defender o interesse da minha comunidade, eu não posso ir contra um benefício que foi dado para essa comunidade que eu fui eleito para fazer a defesa deles aqui. Então, o meu voto é contra o parecer do Tribunal de Contas, favorável às contas de 2012 do ex-prefeito Toninho Belão, e eu tenho certeza que se não fosse esse dinheiro bem empregado da forma que foi, nós estaríamos hoje com uma saúde em piores condições e a nossa educação não estaria no patamar que está hoje. Então, essa é a justificativa do meu voto. Como o Gaúcho falou, eu acho que todos os votos devem ser justificados. Então, estou justificando meu voto. Muito obrigado. Boa noite. O parecer está em discussão. Não havendo mais ninguém para usar a tribuna na discussão, como o voto é nominal, eu gostaria que usasse a tribuna, né, e desse o seu voto. Aqueles que forem favorável, né, voto favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Quem é contra, voto contra o parecer do Tribunal de Contas. Porque se a gente usar a tribuna, fica gravado também, né? Não tem necessidade? Não? Ah, tem o microfone. Isso, temos um microfone. Eu faço a chamada e cada um responde. Primeiro vereador, Amilcar Raff. Amilcar Raff, meu voto é favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Antônio de Jair da Silva. O meu voto é contra o parecer do Tribunal de Contas. Antônio dos Santos. Antônio dos Santos, o meu voto é contra o parecer do Tribunal de Contas. Aparecido José Canato. Aparecido José Canato, sou contra o parecer do Tribunal de Contas. Kleber Gaúcho. Sou contra, senhor presidente. Celso Andrade Júnior. Meu voto é contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Celso Belentani. Contra o parecer do Tribunal de Contas. Fabiano de Melo Belentani. Contra o parecer do Tribunal de Contas. Ideval Rogério Cardoso. Contra o parecer do Tribunal de Contas.
Ivone Magri Ruiz. Favorável ao parecer do Tribunal de Contas. José Roberto está ausente. Leandro Tadeu Lança. A favor ao projeto de decreto legislativo 347. Contra o parecer do Tribunal de Contas. Nelson Luiz. Sou contra, senhor presidente. Então, o parecer desfavorável foi rejeitado por 2, 4, 6, 8, 10 a 2. Confirmado? Muito bem. Projeto de decreto legislativo 347 da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que dispõe sobre apreciação e aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do exercício de 2012. Requerimento de urgência especial ao projeto está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis que permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado por todos. Já com o parecer da Comissão de Justiça favorável e também de Finanças, né? O projeto está em discussão. Seu Cido vai falar, seu Cido? Não, não. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis que permaneçam como estão. Você está sentado, seu Cido? Sentado, né? Então, novamente, o decreto legislativo foi aprovado por 10 a 2.